como é bom, né, gente? A gente ter essa consciência, né, de que nós só temos a Jesus. Ele é tudo o que a gente precisa, porque na verdade Ele é tudo o que a gente tem. A gente não tem nada fora de Cristo, a gente não tem nada fora do nosso Deus, a gente não tem nada que Ele não venha a nos dar. E queridos, nesse espírito ainda de louvor, de adoração, nesse espírito de estarmos na presença de Deus, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. A gente vai continuar hoje a nossa série. A gente tem caminhado sobre as bem-aventuranças. Iniciamos o ano estudando o Sermão do Monte. Fizemos uma pausa no sábado passado, mas essa noite nós voltamos a estudar as bem-aventuranças. E nós vamos ler agora a quarta bem-aventurança, que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler mais uma vez? Aí na sua casa você acompanha. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Queridos, eu espero do fundo do meu coração que você esteja absorvendo, que Deus tenha falado com você nessas bem-aventuranças, nisso que a gente vem estudando aqui. E a minha oração hoje é para que Deus toque ao seu coração, fale a sua vida, porque estudar as bem-aventuranças tem sido, de fato, algo que tem moído o meu coração. Quando eu encontro essas palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, tem sido uma caminhada que Deus tem moído a minha vida enquanto eu tenho estudado acerca disso, tentando entender aquilo que Jesus nos fala através das bem-aventuranças. Deus tem moído meu coração e eu desejo que eu tenha para cada um que tem acompanhado essa série, que Deus trate também o seu coração. E nós já dissemos aqui nessa série várias vezes que as bem-aventuranças, elas não são uma lista de obrigações que nós precisamos cumprir. Nós não devemos olhar para as bem-aventuranças com um olhar assim, eu preciso cumprir isso, preciso cumprir aquilo. Não é isso. Ela também não são características naturais, a gente já falou várias vezes isso, não é algo que a gente nasce com essas características, e nem tampouco são umas citações de diferentes tipos de cristãos, de diferentes tipos de discípulos de Jesus, nada disso. As bem-aventuranças, elas são a descrição da transformação que o Espírito Santo faz na vida dos que recebem o reino de Deus. Ou seja, queridos, as bem-aventuranças não são a causa, mas elas são o efeito de uma vida transformada. As bem-aventuranças, elas são o efeito daquilo que o Espírito Santo produz em nós. Queridos, e caminhar pelas bem-aventuranças e entendendo aquilo que Jesus ensinava aos discípulos e perceber e olhar para nós e talvez não percebermos alguma dessas características, nos faz pensar que talvez nós não fomos genuinamente transformados por Deus, ou que talvez a nossa vida com Deus está meio turva, a nossa caminhada está meio rasa, talvez está meio superficial, talvez meio aparente, ou talvez a gente está caminhando ainda como aqueles que admiram Jesus de longe, do meio da multidão, mas ainda não tem seguido Ele de perto. Talvez, assim como eu algumas vezes, nos vemos acostumados, habituados a frequentar a igreja, a frequentar o culto, mas não tomarmos a nossa cruz, não sermos mortificados o velho homem. E por isso talvez ouvir essas palavras de Jesus é tantas vezes difícil, e é tantas vezes assim tão diferente daquilo que a gente espera que Jesus fale para nós. Mas a gente chega aqui na quarta bem-aventurança. A gente chega aqui na quarta característica que Jesus fala sobre aquele que é divinamente feliz, sobre aquele que na verdade recebeu o reino de Deus, aquele que tem sido transformado pelo Espírito Santo. Nós já vimos até aqui nessa caminhada que Jesus vinha anunciando o seu reino, que Ele vem apontando para aqueles que vivem de fato debaixo do seu senhorio, e Ele começa dizendo na primeira bem-aventurança que Ele se reconhece como pobres de espírito, nós já falamos sobre isso, já se reconhece carentes espiritualmente. Estes são os mesmos que, ao perceberem essa condição, choram e sofrem pelo pecado
pelo seu mesmo e pelo do seu semelhante, não de uma forma fingida, ou não apenas pelo medo das consequências do pecado, mas de fato pela ofensa e pela ingratidão que o pecado representa para Deus. E depois nós vimos que estes, então, eles começam a ter uma aproximação de Deus e também do seu semelhante em mansidão. Começa a mudar de fato a forma como estes se aproximam, como estes se relacionam. Ou seja, é algo que o Espírito Santo já começa a produzir no coração dessas pessoas, quando eles ajustam uma visão de si mesmo e ajustam uma visão de Deus. E o coração se torna manso. E agora nós vemos aqui na quarta bem-aventurança Jesus falando sobre o desejo, o anseio e a vontade deste novo homem. Jesus, nessa quarta bem-aventurança, e isso que impactou muito o meu coração e a minha vida enquanto eu estudava acerca disso, ele vem falar sobre os desejos do coração daquele que é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, o que você tem desejado? Qual tem sido o anseio da sua alma? O que tem te dado fome, anseio para que você busque? O que tem sido o combustível da sua vida? O que tem dominado os seus corações, o seu coração? Porque muitas vezes nós desejamos ter uma casa nova, carro zero, nós desejamos ter beleza, reconhecimento, dinheiro, tantas outras coisas. Mas a verdade é, queridos, que os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades, aquilo que nos motiva, aquilo que impulsiona o nosso coração, evidencia muito acerca da proximidade que nós estamos caminhando com Jesus ou não. E nós vamos ver isso aqui, porque é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do desejo, do anseio do coração deste novo homem. E é interessante, queridos, porque pensar no coração no contexto judaico, no contexto do tempo de Jesus, é entender que no hebraico essa terminologia de coração, ela muito mais quer dizer do que um simples órgão, muito mais quer dizer do que só emoções, mas ela trata de intelecto, emoções e vontade. E também a nossa vontade. O anseio dos bem-aventurados são diferentes daqueles que não pertencem ao reino de Deus. O desejo que tínhamos antes de conhecer a Cristo, ele não tem como ser o mesmo, pois a nossa vontade, o nosso desejo se torna agora algo espiritual e não material. A verdade é, queridos, que quando nós nos convertemos, o nosso desejo ele foi alterado. E o que eu queria antes, quando eu estava longe de Jesus, quando eu não conhecia a palavra de Deus, ela não é mais a mesma coisa que eu quero hoje. Os nossos desejos são transformados pelo Espírito Santo. Os nossos desejos são transformados pela presença de Cristo em nós. E é isso que está falando aqui. E nós vemos nisso também o quanto é contracultural essa fala de Jesus mais uma vez. O ensino de Jesus ele é contracultural. O nosso mundo, a sociedade em que vivemos, tem como alvo a felicidade e buscam isso incessantemente. Nós podemos dizer, em outras palavras, que o mundo tem fome e sede de quê? De felicidade. Todos nós desejamos, queremos ser felizes. Nós buscamos. Se nós pararmos para pensar, é a motivação básica, fundamental para todo esforço, todo empenho, toda aventura, toda busca por prazer. Tudo isso é fundamentado numa busca de sermos felizes. É fundamentado numa busca de nós encontrarmos felicidade. No entanto, nisso nós também vemos a grande tragédia da humanidade, que é se perceber infeliz ainda ao alcançar essas coisas, ou provando apenas de felicidades passageiras. A verdade é isso, queridos, que muitas vezes a busca por sermos felizes, a busca por felicidade, por aquilo que nos dá prazer, por aquilo que nos faz completo, em coisas que não são a palavra de Deus, que não são o próprio Cristo, nos evidencia a grande tragédia, que há algo errado, que há algo que está faltando no coração da humanidade, porque não encontra essa verdadeira felicidade ou encontra felicidades passageiras. E isso acontece dentro da igreja. Tantas pessoas que vão aí em reunião atrás de reunião, convenções atrás de convenções, cultos atrás de cultos, em busca talvez de promover um êxtase espiritual e dali para frente toda essa busca, esse anseio por felicidade ser algo diferente, ser transformado. Cobiçam, procuram, sempre com fome e sede, mas sem encontrar. Nós buscamos muitas vezes a felicidade naquilo que nós alcançamos, naquilo que nós temos, ou em alguém que nós temos com a gente. E a nossa ideia de contentamento
tem tudo a ver, muitas vezes, com o que nós temos conquistado, ou quando chegarmos a ter algo, vamos achar que nós estamos satisfeitos. E Jesus vem aqui e fala algo completamente diferente. Fala assim, olha, a felicidade não está naquilo que você possui, naquilo que você tem, mas feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Jesus está falando sobre algo que deve ser desejável, deve ser ansiado. Ele está falando assim que a felicidade é daqueles que desejam algo. E eu queria analisar, para a gente falar acerca dessa bem-aventurança, exatamente as palavras de Jesus aqui. O que Jesus está dizendo? Então, em primeiro lugar, queridos, eu queria lançar uma primeira pergunta, que é o seguinte: qual é o teor desse desejo que Jesus está falando? Qual é o tipo dessa vontade que Jesus está falando, que são esses que são felizes, os que têm esse tipo de vontade, esse tipo de desejo? E ele compara com o quê? Com ter fome e sede. E como que se contextualiza isso? Jesus usa o termo fome e sede e mostra com esses termos o teor ou o nível do desejo que ele quer dizer. Ele fala de coisas vitais para nós. Ele fala sobre a água e o pão. E há um certo elemento ativo nessas palavras de Jesus. As pessoas, quando querem alguma coisa realmente, você pode pensar aí na sua vida, você ou alguém que você conhece, quando você quer alguma coisa de fato, quando você anseia, quando tem a vontade, você mostra uma evidência que você quer isso, não é verdade? Quando você quer algo, você evidencia que você quer. Quando você precisa muito, ou quando você deseja muito. Eu estou vivendo um exemplo dentro de casa muito palpável, né? A gente fica dando exemplo, né, das pessoas próximas de nós. Mas a minha esposa lá, a Marília agora colocou na cabeça de fazer concurso público. Então você pensa, ela está acordando de manhã e estudando, e o dia inteiro, e vira pela noite, entra pela noite, está estudando. Ela estuda o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Tem hora que eu olho para ela e falo assim, gente, não é possível que está aprendendo alguma coisa ainda, está absorvendo alguma coisa. Mas por quê? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente evidencia. É como aquele amigo nosso, ou amiga nossa que viram a chavinha e falam assim, agora eu vou fazer dieta. Você conhece alguém assim? Eu tive um amigo na adolescência que era maiorzinho assim, ele resolveu fazer uma dieta, ele mudou da água para o vinho, assim, em pouco tempo, porque ele quis fazer. E ter fome e sede remete a um tipo de necessidade básica, sem a qual nós não conseguimos viver sem elas. É uma realidade que quando alguém tem fome e sede de verdade, quando alguém tem anseio por comer, está passando mal, busca por isso de uma forma evidente. Ainda mais, essa realidade faz ainda mais sentido no contexto que Jesus está falando, porque na Palestina, naqueles tempos, no tempo bíblico, os judeus eles tinham costumes alimentares bem diferentes dos nossos. Hoje talvez você escuta por aí que a gente tem pelo menos 3 grandes refeições no dia, né? O café, o almoço, a janta. Existem alguns ainda que entendem que tem que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Tudo bem que tem uma outra turma aí que faz o tal do jejum intermitente, mas bem na verdade é que a sociedade naquele tempo tinha o hábito de comer apenas 2 vezes. E não era um tanto de comida quanto a gente come hoje, quanto a gente está acostumado com hoje. Então, não é de se duvidar, queridos, que talvez o que a gente come no almoço nosso era mais do que um judeu comia em 2, 3 dias lá naquele tempo. E para nós, então, ter fome talvez é aquela fomezinha que você sente quando está perto do almoço, ou se você almoçou muito cedo, está chegando o final da tarde, você não comeu nada ainda, vai dando aquela fomezinha, né? Quando a gente remete à fome, a gente pensa nesse tipo de fome. Mas sem dúvida alguma, para os judeus daquele tempo, estava muito mais claro o que Jesus queria dizer. Porque o termo que Jesus usa aqui para a fome é pneu. E a ideia é de trabalho árduo, é de definhar, é de estar faminto, de passar necessidade, é de desejar ardentemente, buscar com desejo impetuoso. É alguém que está em inanição quase de fome. E é o mesmo termo para sede, que a tradução é alguém que está sedento e que sente uma dolorosa necessidade de água. E ansiosamente anseio aquelas coisas pelas quais a alma é refrescada, apoiada e fortalecida. Então Jesus, quando ele usa esses termos aqui para definir o teor do desejo, o teor da vontade daquele que é alcançado pelo reino de Deus, ele está falando que é alguém que está em inanição, está quase morrendo, desfalecendo de fome e de sede. Querido, se você chegar para alguém que está há 15 dias talvez sem comer, há 20 dias talvez sem comer, e oferecer qualquer outra coisa que não seja um alimento, qualquer outra coisa que não vá nutrir o físico, essa pessoa não quer. Perde-se o interesse por todas as outras coisas, porque o que há ali de verdade
É uma necessidade por fome de comida e de bebida. O teor do desejo que Jesus está dizendo aqui é como de alguém que está sofrendo mesmo pela inanição, está desesperado. É como Davi atravessando o deserto de Judá, escreve lá no Salmo 63, dizendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. No Salmo 42, Davi também usa essa expressão, dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este é o teor do desejo e da vontade que Jesus está falando, daqueles que foram encontrados pelo reino de Deus, daqueles que são alcançados, daqueles que são discípulos de Jesus. Nós temos falado tanto aqui sobre sermos discípulos, e nós estamos numa caminhada aqui na Central, de entender o que é discipulado, de caminhar com o Mestre de fato, de sermos discípulos, de ouvirmos as suas palavras, de buscarmos sermos imitadores dele, parecidos com ele. Mas Jesus está olhando para nós hoje, queridos, e dizendo assim: estes que são meus discípulos, eles têm um tipo de vontade, que é como alguém que tem uma inanição física, uma fome e uma sede terrível, que é como se fosse morrer. Esse é o tipo de vontade que os meus discípulos têm. E a fome e a sede são termos usados por Jesus porque tem a ver com uma necessidade recorrente. Não é algo que nós vamos ser fartos de uma hora para outra e não vamos querer mais, mas é algo que nós precisamos sempre estar nos fartando. E aqui também, pelo teor do que Jesus fala, nós já aprendemos um pouco um princípio, que é a graça de Deus. Esse desejo desesperado não pode ser saciado pela nossa própria competência, mas apenas pela ação de Deus e da sua graça. É isso que Jesus está nos ensinando aqui hoje, queridos. A primeira coisa é essa: qual é o teor da vontade do salvo, do crente, do cristão, do transformado, daquele que é habitado pelo Espírito Santo? É um teor de uma vontade de alguém que tenha muita fome e sede. Mas fome e sede do quê? Essa vontade é em relação ao quê? Nós já falamos que todos temos vontades, todos temos desejos, todos temos anseios, todos temos algo, um combustível que nos motiva, que nos faz levantar de manhã e ir na nossa vida, e trabalhar, e estudar, e almejar a família, e almejar casar, e almejar ter filhos. Existe um combustível que nos faz isso, mas qual é o que Jesus está falando? Jesus está falando assim: olha, o discípulo ele tem que ter muita vontade mesmo, mas vontade do quê? E Jesus fala de justiça. Quem tem, aqueles bem-aventurados que têm fome e sede, essa inanição, esse desejo ardente por justiça. E o que Jesus quer dizer quando fala sobre justiça? Primeiramente, um aspecto sobre o que ele não quer dizer. A gente não pode pensar simplesmente que a justiça a qual Jesus está falando aqui se limita à justiça das leis, ou à justiça dos tribunais, ou meramente de uma conduta de retidão geral, ou ainda uma moralidade entre as pessoas, entre os países, né? Uma justiça nesse sentido, ainda que abrace isso também, mas nós não podemos limitar a somente isso. Nós também não podemos pensar que Jesus está limitando esse tipo de justiça ao qual o salvo tem esse tipo de vontade, como meramente a justiça social, mas sem uma justiça pessoal, por exemplo. Aqueles que talvez lutam por uma causa, têm um pensamento a respeito de uma justiça social, mas muitas vezes sua própria vida não vive uma justiça na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos interpessoais. As bem-aventuranças não são um moralismo cristão, então não é esse tipo de justiça que Jesus está falando. A gente ainda pode ir um pouco além e pensar também que Jesus, nesse contexto, apesar de que Paulo, algumas vezes em sua carta, usa o termo de justiça para designar sobre justificação, sobre estarmos justificados diante de Deus, certamente não é o sentido único ou mais profundo do que Jesus está falando aqui. Mas o que Jesus está dizendo, a justiça que Jesus está falando, apesar de ter a ver com justificação, o que ela significa também é uma característica de alguém que quer estar bem com Deus. O tipo de justiça que Jesus está falando aqui é uma característica de alguém que deseja estar bem com Deus. E abraça aqui o conceito, então, queridos, de santificação. O que Jesus está dizendo é que feliz é aquele que tem um desejo ardente, que tem fome e sede por estar bem com Ele.
por estar santificado, por uma vida santificada. Mais uma vez nós vemos aqui que existe uma sequência lógica nas bem-aventuranças que Jesus está falando, porque a pessoa que se percebe pobre de espírito, ela cai em uma santa lamentação, é consolada pelo seu pecado, não se torna alguém orgulhoso, mas sim manso, e agora tem desejo por virtudes espirituais e por ter um relacionamento bem ajustado com Deus. Esse é o desejo daquele que foi transformado. Esse é o desejo do discípulo. O discípulo ele tem um desejo ardente de estar bem com Deus, de ter um bom relacionamento com Deus, um desejo por santificação. A justiça aqui significa um padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o anelo pela justiça, que o anseio pela justiça, a atitude de quem tem fome e sede de justiça, em última análise, ela aponta para o desejo de receber libertação do pecado. Você tem desejado ser liberto do pecado? Você tem desejado, assim, quando você peca, quando você cai, aquilo te faz um mal, e a sua vida é de buscar estar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu quero viver em conformidade com o Senhor. Em todas as formas de pecado, o desejo daquele que é discípulo de Jesus é de ser transformado, de ser deixado para trás, de qualquer manifestação do pecado em suas vidas. Porque nós percebemos, queridos, que todas as dificuldades que assediam o mundo atual devem-se ao fato de que o homem não está bem com Deus. Todas as lutas que nós vivemos no nosso tempo, na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família, todo tipo de coisa que a gente vive até mesmo dentro da igreja, os conflitos internos, externos, é tudo devido a não estarmos em conformidade com Deus. É tudo por conta do pecado, que assola toda a humanidade. Que a Bíblia diz que todos carecem da glória de Deus, que todos pecaram. Dessa forma, o desejo de obter a justiça é o desejo de se estar bem com Deus. É o desejo de se desvencilhar do pecado. E, portanto, é necessário que eu confira primazia a esse desejo. Jesus está falando assim: felizes são aqueles que sofrem de inanição, que têm fome, não têm nenhum desejo das suas vidas, que seja ao menos parecido com a vontade de ser santificado, de ser parecido com Ele, de deixar o pecado para trás, de deixar o desejo de pecar para trás, tudo. Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente viver em conformidade com Deus e com a sua vontade, e não está à deriva num mar de religiosidade vazia, e muito menos à toa na vida, distraído com banalidades. Aquele que tem fome e sede de justiça não é aquele simplesmente que frequenta a igreja, não é simplesmente aquele que está na multidão, que admira, que acha que pelas coisas boas que faz, pode se chegar próximo a Deus. Talvez você, queridos, que está assistindo aí, que talvez você nunca esteve numa igreja, caiu de paraquedas aqui nessa palavra, e se vê muitas vezes diante de Deus até mesmo justificado, se achando bom, se achando que as coisas boas que faz se aprovam diante de Deus, mas na verdade é que todos nós somos pecadores. E todos nós somos convidados a caminhar com Jesus de perto, não é de longe, não é admirando, não é achando um conceito bonito, um conceito legal, mas é estando perto de Jesus, e não com uma religiosidade vazia, e muito menos à toa, distraído com banalidades. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi com meu pai, quando ele já estava, vamos dizer assim, no leito de morte dele. Meu pai ficou quase 40 dias, um pouco mais, entre 30 e 40 dias no hospital, sofrendo nos últimos dias dele com o câncer. E eu me lembro que um dia ele já estava mais fraco, assim, a gente conversava muito, eu passava as noites com ele, algumas, e aquilo lá foi transformando o coração dele, aquela situação, e ele se vê perto do fim, ele se vê perto da hora dele se encontrar com Deus. Eu acho que foi transformando tanto o coração dele, que uma hora ele olhou para mim, um dia ele falou assim: Samuel, se eu tenho a impressão que se a saúde voltasse, que se eu tivesse uma chance de sair daqui com saúde, eu tenho a impressão que eu não ia perder nem tempo, nem vendo jogo de futebol, nem vendo coisa besta na televisão, porque eu vi o tanto de tempo que eu perdi, quando eu tinha que estar era me relacionando com Cristo, era me preparando para esse momento em que eu vou me encontrar com Ele, de fato, que a minha vida vai chegar ao último dia, e eu vou me encontrar com Ele. Eu devia ter aproveitado mais. Se Deus me tirar daqui, eu tenho um monte de coisa banal, que certamente eu não vou fazer.
Isso é ter fome e sede de justiça, é ser de fato imitador de Cristo, é querer ser positivamente santo. Ter fome e sede de justiça é desejar se ver livre do pecado e lutar constantemente contra o pecado, se ver livre do vício e da prática do pecado. Em outras palavras, queridos, nós, aqueles que são discípulos de Jesus, vivem constantemente lutando contra o velho homem. Constantemente. Ter fome e sede de justiça é ansiar romper com o pecado e ter mais relacionamento com Deus. E por isso aquele que tem fome e sede de justiça, ele rompe com tudo que atrapalha a relação com Deus. E eu tenho certeza que quando a gente medita sobre a nossa vida, talvez você vai encontrar aí uma lista de coisas que atrapalham o seu relacionamento com Deus. Eu me lembro por muitas vezes durante a adolescência, não tinha tanta tecnologia assim, apesar de eu não ser tão velho assim, né, gente? Mas não tinha tanta tecnologia, não tinha, assim, o smartphone não existia dessa forma, assim como existe hoje. Então eu era muito viciado em televisão. Quantas vezes assim eu me vi tão viciado em televisão, eu falava assim, gente, eu vou pegar uma semana, vou fazer devocional a semana inteira. E aí quando via, não, eu queria só ver um pouquinho de televisão. Coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Pecados muitas vezes, circunstâncias, ser procrastinador, ser preguiçoso, quantas coisas nos atrapalham, mas o que tem fome e sede de justiça, ele quer se ver livre, não apenas do pecado, mas também de toda a vontade, todo o sentimento em relação a pecar. Então ele luta para guardar, para purificar o coração e para que os desejos e pensamentos mesquinhos do coração não o dominem. Eu me lembro de Paulo lá, quando ele está escrevendo aos Romanos, ele diz assim, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha a luta que ele vivia. E na sequência desse texto, versículo 22 e 25 do capítulo 7, Paulo escreve assim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne é da lei do pecado. Vejo o desejo transformado do coração de Paulo, de ser santo, de estar mais parecido com Jesus, de ter relacionamento com Ele, a luta que ele tinha constante contra o pecado. A fome e a sede por justiça, por estar bem com Deus, por fazer o que agrada a Deus e por viver o seu reino. A gente vê na vida do apóstolo Paulo, queridos. E essa é uma das marcas mais características dos cristãos. É a busca por pureza. É uma luta por ser santo. Na verdade, é a maior marca do salvo, a santidade. É a maior marca daquele que tem caminhado com Jesus, se preservar separado, diferente, buscando imitar a Cristo. E como é possível então, queridos, o nosso linguajar não ser mudado? Muitas vezes as nossas práticas não terem sido transformadas. Como é possível a gente não desejar ser mais parecido com Jesus? Como é possível tantos pecados que assolam a nossa mente, o nosso coração, as nossas práticas, quando não tem ninguém vendo, quando não tem nenhum conhecido? Essa luta precisa indignar o nosso coração e nós precisamos realmente ter fome e sede de um relacionamento melhor com Deus. E o que significa isso na prática? O que é essa santificação, de fato, na prática? Como que nós podemos ver isso na nossa vida? Viver e aplicar o que a Bíblia fala na nossa vida diária é uma santificação na prática. Nós estudarmos as Escrituras, nós lemos a Bíblia, nós orarmos e colocarmos em prática. Isso é santificação. O que a Bíblia fala sobre o meu relacionamento com dinheiro? O que a Bíblia fala sobre o meu relacionamento com o próximo? O que a Bíblia fala sobre sexo? O que a Bíblia fala sobre relacionamentos? O que a Bíblia fala sobre enganação, sobre amizade, sobre serviço, sobre orgulho? Quando eu coloco o que a Bíblia fala em prática na minha vida, eu estou caminhando em santificação. Eu estou de fato obedecendo a palavra de Deus e me tornando mais parecido com Jesus. Não tem como nós termos fome e sede de justiça se nós não colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a Bíblia fala acerca de um tanto de coisa, e muitas vezes a gente prefere o nosso achômetro. É muito fácil a gente discutir isso por aí, né, queridos? A gente parar para discutir algumas coisas e falar assim, não, eu acho que tal coisa, mas eu acho que isso aqui não tem problema. Mas eu acho que isso aqui não ofende a Deus. Eu acho que isso aqui eu posso fazer só hoje, só um pouco. E a gente deixa aquilo que a Bíblia fala, aquilo que
que o Espírito Santo nos ensina através da palavra de Deus de lado, preferindo aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos. E isso não é santificação. Então, para nós destrincharmos isso aqui de uma forma mais prática, eu queria aplicar isso. Eu queria destacar alguns aspectos sobre nós termos fome e sede de justiça na prática, sobre o nosso processo de santificação na prática. O primeiro deles é que aquele que tem fome e sede de justiça, ele procura de fato evitar tudo que é contrário à justiça de Deus. É buscar evitar tudo que é contrário a termos esse relacionamento com Deus. E é verdade que há certas coisas na vida que são indiscutivelmente contrárias a Deus e à sua justiça. São indiscutivelmente contrárias àquilo que estabelece um vínculo com Deus. São indiscutivelmente coisas que não habitam a presença de Deus. E nós devemos evitar essas coisas, como alguém que foge de uma praga. A gente está no meio do Covid, né, 19, vivendo aí a pandemia do coronavírus, e eu não sei se vocês são assim, talvez tenha muitas pessoas assim, e talvez tenha pessoas que vocês conhecem que estão assim. Pessoas que assistem mais os jornais, parece que estão mais receosas, não sei se vocês estão provando disso e vendo isso. Quem está meio alheio à televisão, não vê notícia, tal, a pessoa já está até meio assim, nossa, está de boa, está tranquilo. Agora não, porque deu o lockdown de volta, né? Mas eu passei algumas semanas ali, desde setembro, em que a gente voltou a trabalhar presencialmente, muito no trabalho e pensando em outras coisas e tal, não vendo o jornal, e de repente, quando eu vi, minha cabeça já estava assim, nossa, já está tudo normal, né? Até que veio o lockdown de volta. E gente que está fazendo isso está fugindo mesmo do Covid, não quer estar nem perto, não quer estar nem, não, eu prefiro ficar em casa sozinho, não quero visita nem do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha avó, nem dos meus primos, ninguém, não vem em casa. Por quê? Porque eu preciso preservar. É como alguém que foge de uma praga. Eu falei 2 vezes prática. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala isso. Olha que interessante. Paulo ele fala assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí olha o conselho que Paulo dá para Timóteo: foge também desses. Foge, queridos. Existem coisas, ter fome e sede de justiça é procurar evitar tudo que é contrário à justiça de Deus. E, queridos, isso vindo de Paulo para Timóteo tem um valor muito grande, porque Paulo, com toda a sua experiência na caminhada cristã, depois de ter passado severas perseguições, ter sido preso várias vezes, ter sido chicoteado, apedrejado, sofrido naufrágio, todo tipo de perseguição Paulo teve. Além disso, ele era um homem conhecedor da doutrina cristã, conhecedor da teologia, da filosofia grega, da história, conhecedor ainda de algumas experiências sobrenaturais com Deus. O chamado dele com Jesus foi algo sobrenatural, ficou cego. Depois veio alguém, orou por ele, a vista voltou a aparecer. Paulo, além de ter vivenciado tudo isso, ele era entendedor do poder de Deus para salvar, para livrar, para dar força, para libertar. E o conselho dele é o seguinte: Timóteo, tem situação que a gente tem que fugir. Tem algumas situações que a gente foge, a gente não enfrenta. É como alguém que foge da praga. É como alguém que foge de algo que faz mal. É como alguém que entende que aquilo ali é totalmente contrário à justiça de Deus e não pensa em livrar, pensa em enfrentar, não pensa que é forte o suficiente, mas foge. Queridos, e isso é muito importante para nós hoje, porque eu creio que tem gente sofrendo no meio do povo de Deus, porque não aprendeu a fugir de situações em que vem o pecado, que não aprendeu a fugir de certas situações. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver como é que cozinha rã. Eu nunca comi rã, tá, gente? Deve ser um negócio assim, tem gente que fala que parece com gosto de carne de frango. Eu nunca comi, não sei como é que é. Mas eu já ouvi falar que para cozinhar a rã, você põe a panela com uma água, põe a rã lá dentro,
põe as rãs lá dentro da água e tal, e elas ficam de boa na água, porque elas estão acostumadas. E aí você põe aquela água no fogo e diz que você não precisa colocar a tampa na panela, que a água vai esquentando, esquentando, e a pele da rã vai se habituando, ela vai trocando ali o calor, a temperatura dela, ela vai se habituando, e a água vai esquentando, e ela vai se habituando, e ela vai se habituando, e ela se habitua tanto que a água ferve e ela morre, mas ela não pula da água, ela não sai da panela. Assim, queridos, é o nosso envolvimento muitas vezes com o pecado na nossa vida, com as coisas que nada tem a ver com a justiça de Deus. Tem algumas ciladas que o inimigo arranja para a nossa vida, que é mais ou menos como colocar uma rã dentro da panela, e a água vai esquentando, e as coisas vão se tornando piores, e o pecado vai te enlaçando, e você está indo para a morte, e não percebe tantas vezes. Tem gente sofrendo, queridos, porque não aprendeu que nós devemos muitas vezes fugir de algumas situações. Sansão é um exemplo de alguém que não fugiu. Alguém que, ao contrário de querer fugir daquilo que claramente era contra ele, claramente era pecado, ele gostou de brincar com aquilo que podia trazer morte. Ele gostou de brincar próximo àquilo que era pecado na vida dele. Sansão era nazireu, e isso obrigava a ficar longe, separado, consagrado de certas coisas. Mas ele levava a vida brincando com as coisas que não devia, muito perto daquilo que era ofensa para Deus, que ele não podia chegar perto. Ele vivia muito perto do pecado. E, queridos, o final da vida de Sansão, quando eu paro para pensar um pouquinho, para imaginar um pouquinho, eu fico pensando quão terrível era. Aquele homem que foi escolhido por Deus, separado por Deus para livrar o povo dos filisteus, de repente ele está ali com os olhos vazados, cego, como o bobo da corte, ouvindo os filisteus zombando dele, ouvindo aquele povo que Deus fez ele, para matar aquele povo, para expulsar aquele povo, para tirar o jugo daquele povo de cima do povo de Israel. Aquele povo estava zombando dele, ele era o bobo da corte, cego, sem enxergar. É claro que os planos de Deus e os propósitos de Deus, eles jamais se frustram. Ainda que Sansão foi como essa rã que não pulou da panela, não soube fugir, mas brincou muito perto do pecado. Aquele que se perdeu no pecado, apesar de tudo isso, no último momento Deus ainda dá força para ele, para que ele empurre as colunas. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas mesmo assim eu fico pensando, você já pensou, Deus te chamou para algo. Deus te escolheu para você viver com Ele, para ser discípulo dEle, para caminhar aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, para você fazer um tanto de coisa, e de repente você se vê no meio daquelas coisas que era para você estar sendo instrumento de santificação, assim como Sansão ali no meio. Queridos, ter fome e sede de justiça, na prática, é aquele que procura evitar tudo que é contrário à justiça de Deus. Amém? Em segundo lugar, aquele que tem fome e sede de justiça, é aquele que procura ter disciplina ativa no relacionamento com Deus. Presta atenção nisso. Esse aspecto tem a ver com as nossas prioridades. Esse aspecto tem a ver com aquilo que é primazia na nossa vida. O indivíduo que tem fome e sede de justiça, ele põe-se a buscá-la diariamente. Ele coloca-se para buscar essa justiça, esse bom relacionamento com Deus, essa vida em santidade todos os dias. Como nós já dissemos aqui, nós descobrimos tempo e forma de trazer as coisas quando nós queremos. Quando nós desejamos algo, a gente descobre um tempo na nossa agenda. Quando a gente quer fazer, realizar, a gente faz. Porque talvez você tenta levar uma vida com Deus, você tenta ter suas disciplinas espirituais, mas você pensa assim, essa semana eu trabalhei demais, eu estou cansado, eu acordei muito cedo, eu fui dormir muito tarde. A gente sempre tem desculpas para justificar a nossa ausência no relacionamento com Deus. Mas aquele que tem fome e justiça, ele procura ter disciplina ativa no relacionamento com Deus. É preciso, queridos, nós sermos intencionais e dar a primazia para o relacionamento com Deus, para buscar o seu reino, a sua justiça, em todos os dias da nossa vida, em todos os momentos e em todas as situações. Jesus, ele volta a repetir o quanto isso é importante e quanto isso tem que ser o primeiro lugar. Lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele fala um versículo muito conhecido de todos. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Ter fome e sede da justiça
de Deus é procurar ter disciplina ativa no relacionamento com Ele. Nós devemos ser apegados à palavra de Deus, a uma vida de oração. Estar longe da palavra de Deus é correr o risco de nós invertermos ainda mais os valores, de não estarmos alinhados com os valores do reino. A gente tem visto aqui nas bem-aventuranças o quão contracultural é o que Jesus fala acerca da felicidade, o quão contracultural é o que Jesus fala sobre as características daqueles que caminham com Cristo. E se a gente ainda é negligente no zelo pela palavra, no zelo pelo estudo, pela oração, a gente certamente corre o risco de invertermos esses valores também, de sermos entregues a uma mentalidade desprezível em relação ao conhecimento com Deus. Porque, queridos, não existe santidade de vida sem padrões da verdade. Não existe como nós santificarmos a nossa vida, como nós sermos cada dia mais santificados, parecidos com Jesus, sem padrões da verdade. Não existe santidade sem palavra de Deus. Quando Jesus ora pela igreja, João 17:17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No processo da santificação, o ter fome e sede de justiça se fundamenta na palavra de Deus. E nós precisamos estar fundamentados e nos alimentar dia e noite com as Escrituras. E em terceiro e último lugar, queridos, ter fome e sede de justiça é aquele que procura se colocar em posição onde seja possível alcançá-la. O fato de Jesus falar que feliz é aquele que tem fome e sede, num sentido de sofrer a inanição, um desejo desesperado por esse bom relacionamento com Deus, nos mostra de cara, como eu falei lá no início, que é só pela graça de Deus, que não está no nosso esforço. Alguém que está 20, 30 dias sem comer, sem beber água, ele não tem força mais para fazer. Então, ainda que a gente saiba que não estão nos nossos esforços e nos nossos méritos conseguir nos justificar, viver num melhor relacionamento com Deus, mas estar nele, ainda assim, ter fome e sede de justiça é procurar se colocar em posição onde seja possível alcançar essa justiça de Deus, onde seja possível alcançar a santificação mais e mais, um relacionamento mais íntimo com Jesus. Eu lembro daquele cego, Bartimeu, lá em Marcos 10, 46 e 48, falam assim que Jesus e os discípulos foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele que tem fome e sede de justiça, queridos, ele rompe essas convenções. Bartimeu não queria saber, fica quieto, é Jesus passando, é um rabi, é um mestre, eu não quero saber. Eu estou com fome e sede do que esse homem pode fazer na minha vida, do que eu preciso. E por isso ele se coloca numa posição onde ele não podia fazer nada por ele, mas onde fosse possível alcançar isso, aonde fosse possível ele encontrar com Jesus, e Jesus fazer isso na vida dele. Apesar de que nós não podemos nos recomendar a Deus por nós mesmos, nós não podemos nos salvar, a nossa busca por alcançar é de tamanha inanição, tamanho desespero, de fome e sede, que nós colocamos sempre em uma posição de poder alcançar essa graça de Deus. E isso me lembra, queridos, a importância de nós termos comunhão, a importância de nós estarmos juntos. Você tem visto aí o tanto que a Central tem se esforçado para manter a gente conectado, não é verdade? Você tem acompanhado aí ao longo da semana os posts, os stories, você tem acompanhado aí como que a turma se reúne às sextas-feiras para a gente se compartilhar, para a gente estar junto, ainda que a gente não possa estar presencialmente, ainda que a gente não possa dividir uma mesa juntos para comer, para conversar, ainda que a gente não possa nada disso, nas sextas-feiras a gente está compartilhando, nos sábados a gente tem cultuado o nosso Deus. A gente começa agora nos domingos, pelo Google Meet, as escolas bíblicas dominical, porque é preciso termos comunhão. É preciso a gente se colocar na posição de poder alcançar ainda mais essa santificação, esse bom relacionamento com Deus. É a importância de nós termos e mantermos bons referenciais na caminhada. Isso só pode acontecer se nós tivermos comunhão. De termos gente que nos ajuda, gente que ora por nós, gente que a gente confessa os nossos pecados, as nossas frustrações. Na semana passada eu ouvia, na semana retrasada, a gente ainda estava no presencial, eu ouvi de um dos jovens dizendo assim: poxa, parece que eu estava tão ruim a semana, e logo de cara me veio uma vontade de não ir à igreja,
de não estar junto, mas eu resolvi vir, e eu vim e foi bênção, e foi legal, porque a gente precisa se colocar nessa posição. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele faz de tudo, querido, ele é desesperado por esse relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, aquele que procura evitar tudo que é contrário à justiça de Deus. Em segundo lugar, procura ter disciplina ativa no relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, procura se colocar em posição onde seja possível alcançar esse relacionamento com Deus. Para concluirmos, queridos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. É Jesus que nos satisfaz. E Ele também nos dá mais fome dEle. Em Jesus nós temos a nossa justiça satisfeita. Quando olhamos para a cruz, enxergamos a nossa imensa necessidade, mas também nós contemplamos a plenitude que tem Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós não precisamos mais procurar algo que justifique a nossa existência ou nos justificar diante de Deus, pois em Cristo nós temos toda a justiça que nós precisamos. Como nós cantamos aqui, que nós só temos a Jesus. Que Ele é tudo que a gente precisa, porque Ele é tudo que a gente tem. Ele é tudo que a gente possui. E nós não precisamos perguntar mais se Deus nos aceita, ou nos preocupar com o que vai acontecer se nós cairmos no pecado, se nós cometermos um deslize com a nossa fidelidade a Deus, porque estamos absolutamente seguros na justiça de Cristo, porque Jesus é a sua justiça. Jesus matou a fome de justiça e nós não precisamos de mais nenhuma. E agora sim, queridos, o relacionamento com Ele, caminhando junto com Cristo, satisfeito nele, bem nutrido nele, alimentado nele, fortalecido em Cristo Jesus, nós começamos a vencer os maus desejos do nosso coração. E é na justiça de Cristo que nós somos fortalecidos para viver a justiça que nós tanto desejamos. Nele nós encontramos força para resistir a Satanás. Encontramos força para vencermos os nossos maus desejos, nossos maus pensamentos e as nossas vontades erradas. Jesus vivendo em nós é um processo contínuo de se ver livre do pecado e o processo da santificação que vai satisfazendo cada vez mais a fome e a sede de justiça. Porque abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque em Jesus são fartos de toda a justiça que nós precisamos. De toda a justiça, de tudo aquilo que precisa para completar o nosso coração. Amém? Eu queria que a gente orasse mais uma vez. Eu queria que essa palavra ela encontrasse repouso no seu coração, porque eu sei que assim como eu, você tem vontades, você tem desejos, você tem anseios, e Jesus de uma forma muito clara vem para nós aqui esta noite e diz assim: querido, meu discípulo, acima de qualquer vontade e desejo, ele tem esse desejo ardente de viver parecido comigo, perto de mim, de abandonar a prática, o vício, o pensamento, qualquer coisa relacionada ao pecado, mas está perto de mim. Então vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, que ela é viva, Deus, e eficaz. Nós louvamos pela Tua palavra, Deus, porque ela transforma a nossa vida, porque ela vem de impacto com a nossa vida, e nós estamos abertos, Deus, e sedentos e flexíveis ao Senhor, porque queremos de fato ser estes bem-aventurados que o Senhor enumera aqui. Nós queremos de fato, Deus, ser como aqueles que são pobres de espírito, e carecem do Senhor e entendem isso, e choram, Deus, pelo pecado, choram pela condição em que se encontram, choram pelo pecado do nosso tempo, do nosso mundo, do nosso semelhante, mas encontram consolo no Senhor. Nós queremos ser estes humildes, Deus, e mansos de coração, que não arbitram à vontade com o Senhor, mas se contentam em Ti, que têm um relacionamento bem ajustado com o Senhor e com o próximo. E nós queremos também que o nosso coração seja transformado, de forma que a nossa vontade, o nosso desejo, seja de justiça, seja de salvação, de santificação, que o nosso desejo sejam as virtudes espirituais, e nós sejamos mais e mais parecidos com o Senhor. Pai querido, faz isso na vida dos meus irmãos que estão presentes aqui. Faz isso na minha vida, e faz isso na vida dos meus irmãos que acompanham este culto online, ou que de alguma forma estão ouvindo essa palavra depois gravada. Pai querido, transforma os corações para a glória do Teu nome, nos dá fome, nos dá sede de justiça,
para a honra e glória do teu nome, Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez a gente quer agradecer a vocês que estão acompanhando aqui o culto online, a você que está junto com a gente, apesar de estar distante. E eu queria reforçar aqui, olha, nós temos tido programações durante a semana. Amanhã, como o GG falou aqui no começo do culto, nós vamos ter a nossa escola de discípulos às 10 horas da manhã. Tem aí o site da igreja, procura o site da igreja, às 10 da manhã. Vai estar no site o link para você entrar na sala do Google Meet e participar. Vai ser muito legal. A gente vai trabalhar com alguns módulos e o primeiro módulo aí já vai começar com um tema muito legal, tá, gente? Eu não vou falar, mas para você aparecer e eu te garanto que vai ser bacana. Tá? E todas as sextas-feiras também a gente tem feito o nosso compartilha, tem sido uma benção. Então, que você, ainda que nesse tempo distante, ainda que se perdure um pouco mais, se for o caso, esse tempo de nós estarmos de forma virtual, né, que nós possamos estar juntos, que você não perca a comunhão, mas que você ponha-se sempre em uma posição de alcançar essa justificação, essa caminhada com Jesus. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, até que nós nos encontremos novamente. Deus abençoe.